Olá, eu sou a Gabriela Brambati, faço parte da Igreja Assembleia de Deus Ministério NAD, presidida pelo pastor Mauro Muniz, aqui de Ponta da Fruta, Vila Velha, Espírito Santo. E vamos para mais uma lição de número 5, hoje, dia 2 de agosto. Nosso título da lição de hoje é Zorobabel recomeça a construção do templo. Então vamos recapitular o que a gente aprendeu na última lição? Na última lição, nós vimos que o povo de Deus tinha dado início à reconstrução do templo. E quando as últimas pedras do alicerce foram colocadas, eles fizeram um culto de adoração a Deus. Mas a gente viu que os samaritanos se levantaram com mentiras para impedir a reconstrução do templo, né? E o povo que estava sem fé, sem coragem, sem esperança, acabou parando essa construção desse templo por, em média, 15 anos. Mas, nessa lição, a gente vai ver que Deus levanta dois profetas, Ageu e Zacarias, para incentivar, exortar o povo a concluir a obra do templo. Então, vamos lá para o nosso tópico de número 1. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Então, como eu falei, Deus levantou dois profetas. E não foram os líderes que pediram esse profeta, mas foi o próprio Deus dos céus que enviou esses profetas. Eu esqueci de citar, mas a nossa leitura bíblica em classe está em Esdras 5, de 1 a 2, Ageu, capítulo 1, de 1 a 12, Zacarias, capítulo 4, de 6 a 10. Como eu envio a lição para vocês pelo WhatsApp, para quem faz parte do grupo da minha igreja, a lição bíblica, a leitura bíblica de classe está lá. Mas para quem não segue, eu citei aqui, é só dar pausa se eu falei um pouquinho rápido e fazer a leitura bíblica, porque é muito importante. Então vamos lá. Tópico de número 1. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Então, o que aconteceu? Como eu disse, não foram os líderes. Esses profetas, eles vieram porque Deus mandou eles até Jerusalém para poder exortar, para poder animar o povo na retomada da construção do templo. Nós vemos que o povo judeu, nessa época, tinha alguns líderes, que era Zorobabel, vamos relembrar, que era o líder político, e Josué, ou Jesua, como algumas traduções tratam, né? Que era o sumo sacerdote, que era o líder espiritual. E esses profetas vieram trazer mensagens diretamente para eles e também trouxe mensagens ao povo. Mas vamos ver o que esses profetas falaram para Zorobabel. Eu já citei numa lição passada, mas vamos aqui relembrar que hoje a gente está tratando justamente desse ministério profético, como que ele age, para que ele serve e como que ele foi importante na reconstrução do templo. Então, primeiro, Zorobabel estava sem nenhuma força, sem nenhum vigor, como a gente viu, que ele tentou com todas as suas forças, mas ele não tinha mais nenhuma força. E a mensagem que Deus enviou através do profeta Zacarias dizia que dizia para Zorobabel, não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, em Zacarias 4:6. Então, o profeta veio dizer que todas as dificuldades que Zorobabel estava passando, que pareciam ser grandes montes, se tornariam como campinas, como uma planície, porque Deus iria ajudar as mãos de Zorobabel a acabar a reconstrução do templo. Por quê, gente? Vamos lá. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz bem assim, não é minha, tá? Ninguém fica conhecido pelo que começou, mas sim pelo que terminou. Então, é muito importante
a gente terminar aquilo que a gente começa. Zorobabel havia começado, mas tinha desanimado pelo caminho. E muitas vezes a gente é assim também, né? A gente começa a fazer a obra de Deus, mas vai desanimando e quer parar pelo caminho. Mas Deus, aqui, ele sempre tem um recurso para aquilo que é o propósito dele. Ele enviou esses profetas para reanimar Zorobabel. E muitas vezes, nos dias de hoje, nós vamos ver à frente que Deus, ele também vem restaurar as nossas forças através do dom de profecia. Vamos lá? E o que esses profetas haviam dito para Josué, o sumo sacerdote? A gente viu também que esse sumo sacerdote, ele estava com as vestes sujas. E Zacarias profetizou que Deus havia dado um vestido, umas vestes novas para ele, né? E que ele pusesse sobre a sua cabeça uma mintra limpa. Lá em Zacarias 3, 4, 5, vocês vão ver Zacarias profetizando para Josué. Então, Deus, ele veio reanimar, trazendo mensagens diretas para os líderes, tanto o líder político, Zorobabel, quanto o líder espiritual, que era Josué. Agora a gente vai ver os profetas trazendo uma mensagem para o povo, diretamente para o povo. Só que dessa vez para o povo foi o profeta Ageu, que trouxe uma mensagem. Então a gente vai ver lá que em Ageu 1:4, ele fala que a casa do Senhor estava deserta, enquanto o povo estava buscando somente a prosperidade material deles próprios. Então ele vem trazer uma exortação para o povo despertar, para o povo acordar. E também vem trazer uma ordem. Tá lá em Ageu 1:8, que diz bem assim: subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado. Isso é o próprio Deus através da boca de Ageu falando para o povo ir lá, subir ao monte, buscar a madeira e voltar a reconstruir o templo. Né? Afinal de contas, eles haviam se dedicado muito tempo a construir as suas próprias riquezas, mas Deus, ele tinha um propósito em reconstruir esse templo. A gente vai ver que lá na frente o próprio Jesus vai estar no templo aprendendo, pregando. Então, tinha uma grande importância, um grande propósito reconstruir esse templo. Então, no subtópico número 2 do tópico 1 vai dizer o resultado da mensagem dos profetas. E a gente já viu aqui, né? Porque com essa mensagem trazida ao povo, aos líderes, o povo voltou a reconstruir o templo. Zorobabel ordenou que todos voltassem imediatamente para a construção. Mas, quando os inimigos viram eles reconstruindo, perguntaram quem havia dado ordens para que eles voltassem a reconstruir. E dessa vez eles não foram covardes, como a gente viu na lição passada. Eles falaram que o próprio rei Ciro tinha ordenado um decreto que eles pudessem reconstruir o templo, reconstruir Jerusalém. E aí, esse povo foi lá e falou com Dário: o povo está reconstruindo. Dário, aqui era o rei do momento, da época. Então Dário falou assim: como eu não sei, pediu aos escrivãos para que eles olhassem, verificassem, né, se tinham alguma ordem realmente dada pelo rei Ciro. E eles verificaram que havia um edito do rei Ciro. Então, Dário permitiu a reconstrução do templo, né, lá em Jerusalém. Então a gente vê, a gente tem dois panoramas. Quando o povo estava covarde, que os inimigos vieram acusando e eles não lutaram pelos seus direitos, que tinham um decreto, eles podiam estar reconstruindo o templo. E agora, depois que Deus enviou os profetas e animou eles tomaram a decisão importante de lutar pelos seus direitos, porque o próprio Deus havia falado com eles. E eles perceberam que o tempo em que eles ficaram acovardados, lutando só pelas suas próprias riquezas, não foi o momento em que Deus se agradou, né? E vamos lá para o subtópico de número 3. Nós estamos em 9 minutos. Vou tentar ser o mais breve possível. Por isso que eu sempre friso: pegue a sua Bíblia, vá para um lugar tranquilo, estude você e Deus.
a palavra dele, porque são muitos detalhes riquíssimos que aqui não dá tempo de falar. Então, o subtópico número 3 vai dizer que o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Então, os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, né? Eles continuaram até o fim. E nós vamos ver que lá em Esdras 6,15 cita sobre o momento em que acabou a construção. Então, o grande despertamento iniciado lá, Deus despertando o rei Ciro, que a gente viu nas lições passadas, se propagou até agora com a ajuda dos profetas, que foi renovando o povo que havia desanimado na reconstrução, até o final da construção do templo. Então, a gente vai ver que é sempre importante Deus levantar pessoas que incentivem, que exortem, que animam o povo, né, a se voltar em fazer a obra de Deus. Então vamos lá, e nessa época aqui foram os profetas, Ageu e Zacarias. Então sempre quando você lê Ageu e Zacarias, agora você já vai estar se situado em que momento histórico eles estavam vivendo. Tópico número 2. O ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. O que acontece? No Antigo Testamento, tinham muitas manifestações sobrenaturais, né? Como a gente pode até citar lá em Moisés. Moisés foi o grande líder que Deus levantou, né, para libertar o povo da escravidão do Egito. E Deus falava com Moisés diretamente e Moisés, né, passava a mensagem de Deus ao povo. Então ele era um grande profeta, né? Elias, que foi revestido de uma autoridade sobrenatural de Deus, que ele orou, né, e não choveu enquanto ele não falou para chover. E também a gente vê Elias lá com os profetas de Baal, que ele derrotou os profetas de Baal. Ele não, o poder de Deus, mas através da fé dele, ele era um grande profeta. E no Novo Testamento a gente também tem manifestações sobrenaturais. A maior delas é quando o Espírito Santo foi derramado em sua plenitude, né, lá em Pentecostes, e os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Então, o que aconteceu? Quando o Espírito Santo desceu sobre o povo, eles foram revestidos de poder para poder levar as boas novas, proclamar o evangelho. E Paulo recomenda, né, em uma de suas cartas, lá em 1 Coríntios 12, para que as pessoas procurem os melhores dons com zelo, né? Por quê? O que acontece? Os dons espirituais, eles foram derramados após a descida do Espírito Santo. E com eles tem o dom de profetizar, né? E Paulo fala, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O dom profético, ele é uma prova da manifestação de Deus, né? A gente vê que ele não ficou só lá nos profetas do passado, mas sim, Paulo exorta a gente a procurar o dom de profecia, porque ele é importante para exortar, é uma mensagem direta do próprio Deus. Mas nós vemos aqui, no tópico número 3, que o ministério, vamos ver como que funciona esse ministério de profeta à luz da Bíblia, né? O que acontece? O profeta, ele exerce uma função ministerial, determinada por Deus. Por quê? Ninguém pode dizer, eu sou profeta, como diz lá em Hebreus 5, senão que é chamado por Deus. Então Deus, ele chama essas pessoas como profetas. E no Antigo Testamento, o profeta, ele além de transmitir a mensagem de Deus para o povo consultava os profetas acerca de assuntos espirituais e até mesmo assuntos materiais, né? O profeta, ele era representante, né, de Deus aqui na terra. Então o povo consultavam em busca dos profetas. A gente vê um exemplo, por exemplo, lá em Ezequiel,
Os anciãos que vieram a Ezequiel para que consultasse ao Senhor por eles. E Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações, eles não receberiam respostas. Também a gente vê lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul, que haviam se perdido. Moisés transmitia aos anciãos o que Deus falava. E vemos que no Antigo Testamento, o profeta era uma espécie, como eu disse, de mediador entre Deus e o povo. Mas agora no subtópico número 2, do tópico 3, vai tratar sobre os profetas na dispensação do Novo Testamento. Então, no passado, o povo usava para consultar sobre várias coisas os profetas, e também os profetas eram mediador entre Deus e o povo. Mas aqui no Novo Testamento, a gente vê que Jesus, ele passa a ser o nosso único mediador entre Deus e nós. Então, no Novo Testamento, o que acontece? Podem existir pessoas a partir da vinda de Jesus, né, que têm o dom de profetizar. Então, Deus derrama dons e o próprio Paulo exorta a gente a buscar os dons espirituais. Então, existem ainda pessoas que têm os dons de profetizar. Mas a gente vê que no Novo Testamento não existem profetas. Por quê? Em que sentido eu quero dizer isso? Que hoje em dia a gente não deve mais ir em busca de um mediador entre Deus e nós, porque Jesus já nos deu livre acesso. Quando ele morreu, o véu se rasgou, o véu do sumo sacerdote, que tinha que ter também o sumo sacerdote, né, para fazer essa intermediação. Hoje a gente não precisa mais. Hoje basta a gente dobrar o nosso joelho, pedir perdão a Deus e orar e falar com Deus e buscar na sua palavra, que já foi revelada a nós, tudo aquilo que a gente precisa de saber. Então, se a gente quer comprar a casa, a gente não tem que buscar um profeta e pedir orientação acerca se a gente deve comprar a casa, mas a gente deve buscar na palavra de Deus a orientação correta, orar nós mesmos e perguntar a Deus e pedir orientações a Deus acerca daquela compra ou não. Então, aquela pessoa que tem o dom de profecia não significa que ela é um profeta. Muitas vezes a gente cita, fulano é um profeta de Deus, como uma forma coloquial, mas aqui a gente está vendo o que é o profeta mesmo na linguagem técnica, né? E o que a gente vai ver? Que existe uma diferença entre o ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento, né? Os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam a mensagem de Deus. Mas a Bíblia diz que a lei dos profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus, lá em Lucas 16, capítulo 16, versículo 16. Então, no Pacto da Nova Aliança, temos Jesus como nosso único mediador. E é importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta, né? No Novo Pacto, todos temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Lá em Efésios 2:18 está dizendo isto. Também 1 Timóteo 2:5 diz que Jesus é o nosso único mediador. Então, é um erro que a gente fala, né? É um erro que muitas pessoas cometem, que vão buscar em pessoas que têm o dom de profecia, consultar essas pessoas, né? Isso não é correto, porque a gente deve consultar a Deus diretamente, né? Então, a gente comete muitos erros de buscar fulano é profeta, vou lá em fulano porque fulano vai trazer uma mensagem de Deus para mim. Gente, a gente não deve procurar. Quando Deus quiser falar conosco através de um dom de profecia, esse dom vai chegar até a nós. Mas não a gente deve procurar. A gente deve procurar, sim, respostas em Deus através da nossa oração, através da leitura da palavra de Deus. Então, é fundamental a gente aprender como que se usa corretamente os dons espirituais, inclusive o dom de profecia. Por isso que a gente estuda aqui a palavra, para que a gente não seja enganado. Porque hoje em dia existem muitas pessoas que, infelizmente, utilizam, né, da nossa crença nos dons espirituais para enganar muitas pessoas. Não é a maioria. Ainda existem profetas
pessoas que têm o dom de profecias, né? Sérias, que realmente trazem uma mensagem assim, direto do trono de Deus e tudo, só que a gente tem hoje livre acesso, a gente, através de Jesus, a gente pode buscar a Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que a gente vai buscar, né? Através, eu vou buscar um profeta, uma pessoa que profetiza. Porque a gente já tem tudo aqui através da palavra de Deus. E por isso que é importante a gente aprender, a gente mesmo pegar. Eu sempre falo, pegue você, sua Bíblia, vá para um local tranquilo, vá orar a Deus, vá ler a palavra de Deus, vai pesquisar mais sobre os mistérios de Deus, porque a Bíblia tem detalhes assim maravilhosos. E a gente vai estudar na próxima lição sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, o título é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Então, vamos fazer uma síntese aqui rapidinho, porque essa lição é um pouco grande. O que aconteceu? O povo recebeu os profetas de Deus, que foram enviados pelo próprio Deus. Quem foi? Zacarias e Ageu. E aquela obra da construção do templo, reconstrução, que havia ficado paralisada por 15 anos, ela foi retomada. Por quê? Porque os profetas vieram para animar o povo, exortar o povo para que eles retomassem a construção. E no Antigo Testamento, o profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo assuntos materiais. Mas no Novo Testamento, quem é o profeta no Novo Testamento? É aquele que exerce o ministério da palavra, para a qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial para o espírito profético. Então a gente vê que é diferente o profeta no Antigo e no Novo Testamento. E por que hoje a gente não precisa de consultar os profetas? Porque possuímos a palavra de Deus, que é a única regra de fé e conduta que a gente precisa seguir. Então, leia a palavra, estude a palavra e ela vai te trazer ensinamentos maravilhosos, vai te ajudar a tomar decisões, porque a palavra ela nos traz muita sabedoria, né? Muita graça, muito poder de Deus aqui pela palavra dele. Então, esse é a minha contribuição que eu deixo aqui hoje para vocês. E não fiquem só com a minha contribuição de outras pessoas. Busque você mesmo pelas revelações da palavra de Deus, porque o Espírito Santo foi derramado e a obra é feita pelo Espírito Santo. E às vezes, se você não entender algum detalhe, ore e pergunte ao Espírito Santo, porque ele está aqui para nos ensinar, para nos consolar, para nos direcionar até a volta de Jesus, que está muito próxima. Amém?